Enfim, no nosso seminário, Filhos da Honra. Quantos filhos da honra nós temos aí? Diga glória a Deus. Já fizemos nas cidades da nossa região e vamos encerrar hoje, aqui na nossa querida cidade, em nome de Jesus. Pastor Marcos já está conosco. Logo mais o pastor Francisley se juntará a nós. Abra sua Bíblia, sem perca de tempo, no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 35. Jeremias 35, versículo 1. Aleluia. Quantos encontraram, digam amém. Se você está sem Bíblia, veio desarmado, leia aqui conosco no telão. Esse seminário é fruto de algumas pregações dadas pelo nosso Deus. Eu creio que alguém de repente já deva ter ouvido algo parecido com o que você vai ouvir hoje, mas hoje você vai receber um renovo do nosso Deus, em nome de Jesus. Diga amém. Jeremias capítulo 35, versículo 1 diz: palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das recâmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, Abazanias, a seus irmãos e a todos os filhos de toda a casa dos recabitas. Os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filhos de Gidalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, sobre a câmara de Maaseias, filho de Salom, guarda do vestíbulo, e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copo, e disse: bebei vinho. Eles, porém, disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos deu ordem, dizendo: nunca, jamais bebereis vinho, nem vós e nem vossos, nem vós e nem vossos filhos. Sente, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Diga comigo: filhos da honra. Não, diga com fé: filhos da honra. Diga: este é o meu sobrenome, filhos da honra. A nossa pergunta hoje é: como está este assunto com Deus, com a nossa igreja, com a nossa liderança? Como você tem se comportado diante da presença dos vossos líderes? Esse texto relata a história de um povo que honrava os seus líderes, mesmo na ausência deles. A história relata que esses homens honraram os seus líderes, mesmo Jonadab não estando ali na presença deles. Você tem honrado
os vossos líderes, vossos pais, vossos professores, mestres, vossos patrões, na ausência dele. Honrar quando está presente é uma coisa, chamar de chefe, chamar de pai, na presença é uma coisa, outra coisa é quando eles não estão presentes, é na ausência do meu pai. O que eu falo dele? Na ausência dos meus líderes, o que o meu coração derrama quando eu estou na ausência dele. Os recabitas, eles nos deram uma excelente lição aqui. Os recabitas foram convidados a tomar vinhos. Eles, ao receber esse convite, tiveram uma postura que na realidade todo líder quer que seus liderados tomem. Eu faço nessa noite uma pergunta: quem convidou os recabitas a tomarem vinho? Eu quero que os irmãos não se detenham no vinho, mas quem fez esse convite? Foi o profeta, o Senhor. A palavra diz no versículo 1: palavra que do Senhor veio a Jerusalém. De quem veio o convite? De quem veio? Do Senhor. Quem fez o convite foi Deus. A palavra veio de Deus. O texto é claro, foi o Senhor que fez o convite. Deus falou para que Jeremias fizesse o convite. Quem era o Jeremias? Diga, o profeta, o homem de Deus. Deus manda o profeta ir lá com os recabitas para fazer esse convite. Vá mapeando na sua mente, que às vezes a gente recebe alguns convites na vida, e muitos de nós temos aceitado, temos tomado do vinho do inferno. Muitos de nós temos tomado do vinho da desobediência à palavra dos nossos líderes. Muitos de nós temos tomado do vinho da rebeldia. Muitos de nós temos tomado do vinho do inferno. É a contenda, é a discórdia, é a fofoca. Vá mapeando. Quem fez o convite? Diga, Deus. Quem fez o convite? Quem foi lá falar com os recabitas? O profeta. Diga, o profeta. Vamos mapeando. Quem fez o convite? Quem foi lá? Legal. Você precisa entender isso. Agora, qual era o local para tomar esse vinho? Qual era o local para eles se alegrarem? Se fosse aqui, talvez seria ali no Bar do Breno, seria ali no, sei lá, já foi lá, né? Qual era o local? Olha o versículo 2, acompanhe conosco. Vai à casa dos recabitas, fala com ele, leva-os à casa do... Qual era o local? A igreja, a casa do Senhor. Vamos continuar mapeando. Quem fez o convite? Quem foi lá? Qual era o local? Tudo certo. Tem alguma coisa errada aí, irmão? Deus que falou. O profeta, a Bíblia fala, o homem de Deus foi lá. E o local não era nenhum bar. Espera aí, pastor.
Vamos comprar ali então um Dom Bosco. Aproveite, faça as honras, que a gente já está aqui. Segura aí, irmão. Diga, Deus fez o convite. Foi o profeta, o santo profeta que foi lá. E o local era a casa do Senhor. Mas qual que era o objetivo dessa história? Na realidade, queridos, Deus ele já sabia qual seria a resposta dos recabitas. E com essa resposta ele queria corrigir algo na vida do seu povo. Com a resposta dos recabitas, Deus queria corrigir algo na vida dos seus filhos. E se ele estava querendo corrigir é porque ele amava. Eu defendo isso. A Bíblia diz isso. Diga amém. Agora, qual foi a resposta dos recabitas? O que esses homens responderam para o profeta? Para o homem que o profeta mandou lá? Versículo 6. Acompanhe conosco. 35, versículo 6. Resposta dos recabitas. Ei, olha aqui para mim. Todos os dias o diabo te manda um convite. Todos os dias você recebe um convite para desonrar. Todos os dias você acha uma brecha para você ser desleal. E tem até razão. Todos os dias, se você for encontrar, a Bíblia diz que aquele que procura, acha. Se você for encontrar motivo para desonrar, você vai achar. Pensa comigo esse povo. O Todo-Poderoso. Vamos encontrar um erro aqui, irmãos? O Todo-Poderoso foi que falou. Chama essa galera aí. Falou com o profeta. Deus, o profeta, e o local era a casa do Senhor. Irmão, tem gente que se recebesse um convite desse, não ia sair da casa do Senhor mais. Não olha para o lado que tu te entrega. Não ri também que eu estou vendo. Ei, não lambe os beijos também. O que tinha de errado aqui, irmãos? Nada. Da parte de Deus nunca tem nada errado. Como eu disse, Deus queria ensinar algo para o seu povo, através da vida dos recabitas. Olha o que diz o versículo 6. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nem era o cara mais. Jonadab, filho de Recabe, nosso pai nos ordenou: jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos. Jamais. Olha a resposta. Porque eles não beberam vinho. O líder deles, chamado Jonadab, o líder Jonadab fez uma aliança com eles. E a aliança foi essa. Não está escrito por quê, não diz lá o motivo, mas está escrito, a aliança foi essa: jamais beberemos vinho. Sabe qual é o interessante notar? É que Jonadab não estava presente. Jonadab não estava ali mais. Aliás, Jonadab já estava morto há mais ou menos uns 200 anos. Irmão, há mais de 200 anos um homem falou: olha, a nossa tribo, a nossa etnia, os recabitas, os filhos de Recabe, não vão mais beber vinho. Sei lá por quê. Talvez ele pegou um porre, sei lá, o inimigo, não sei, não está escrito, nem vamos pensar. A ordem era para não beber.
200 anos depois, aproximadamente, veio Todo-Poderoso com o santo profeta, fazendo um convite para a casa do Senhor. Eles falaram: não, mas quem disse? Mas quem falou que não é? Jonadab, o filho de Recabe, o pai da nossa tribo. Se fosse israelense, era o nosso Abraão disse: não bebereis vinho. Estava valendo ainda. O cara morreu, mas a palavra dele estava valendo. O líder não estava presente, mas a palavra do líder estava presente. Qual é a minha pergunta para mim primeiro, que tem que sair daqui? A palavra do meu líder está valendo quando ele não está na minha frente? A ordem do meu pastor está valendo lá na minha casa quando ele não está lá? Na ausência do meu líder, eu me porto da mesma forma quando ele está? Era isto que Deus queria ensinar para Israel. Que esse povo honrava seu líder, mesmo depois de morto. E tem gente que está desonrando o líder vivo, o líder querendo corrigir, o líder querendo mostrar o céu, mas tem gente querendo ir para o inferno. O que você faz na ausência do seu líder? Você honra ele? Você é filho da honra? Essa turma era filho da honra. 200 anos depois, a palavra do líder está valendo. Até quando a minha palavra vale para você? A pergunta é: tem prazo de validade a palavra do teu pastor? Era isso que Deus estava mostrando. Os recabitas estão ganhando dos filhos de Israel, que já passaram várias gerações, 5, que uma geração é 40 anos. Já passaram 5 gerações e eles ainda estão honrando o nome dos seus líderes. O pastor vê, passa um ano, os irmãos já estão desonrando. Às vezes o pastor falou aqui, chegou em casa, já desonra. Deixa eu te fazer uma pergunta, santo. O que tu fala lá na mesa, na hora do jantar, na hora do churrasquinho, do teu líder, na ausência dele? Aí depois quer que os filhos honrem. Vai ser difícil dos filhos serem filhos da honra, se tu desonra e mostra que tu é desonroso. Nós estamos caminhando sem medo de errar para a pior geração que essa terra verá. Se você não abrir o olho. Por quê, pastor? Porque os filhos estão vendo nas suas mesas, dentro da sua casa, os seus pais serem pais da desonra. Aí depois reclamam: meu filho não me obedece. Mas ele está vendo os indícios da desonra na sua vida. Aí depois os filhos não servem o Senhor. Por quê?
Porque a gordura do pastor está no teu espetinho no churrasco. Jonadab havia dito aos recabitas: não bebam vinho. Mesmo o convite vindo do profeta através de Deus, sendo na casa do Senhor, eles recusaram. Por que tu tem aceitado tanto prato podre? Por que tu tem caído em tanta armadilha de Satanás? Essa fidelidade dos recabitas era a fidelidade que Deus queria de Israel. Por isso que Deus fez isso. Por isso que Deus forjou. Leia comigo o versículo 38. Era isso aqui que Deus queria de Israel. Versículo 8. Perdão, é isso mesmo. Versículo 8. Olha, eles continuando respondendo: obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho, nem em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem vossas filhas. A honra, a aliança que eles, os homens, fizeram com Jonadab, valia para a mulher, valia para os filhos. Os pais são autoridades. O pai tem que olhar para o pirralho e dizer: você vai honrar. Seu pai é de... Mas tem que ser de honra, né, para poder falar isso. Tem que ter moral. Porque se não tiver, quando você falar, honre a igreja, rapaz, honre seu pastor, o garoto vai falar: que é isso? Você está louco, pai? O senhor não honra. Nós obedecemos a voz de... Como é que o morto fala, gente? Jonadab há mais de 200 anos, a voz ainda ecoava de geração em geração. Sabe por quê? Porque eles passavam, eles discipulavam, eles ensinavam. Qual é a voz que você tem ouvido? Você tem ouvido a voz do seu Jonadab? Você tem ouvido a voz daquele que Deus colocou sobre você? Obedecemos, pois, a voz de Jonadab. Que voz você tem ouvido? Quem você tem emprestado o seu precioso ouvido? Eles obedeciam a voz de um cara que, olha, há praticamente 200 anos já estava vivo. Que voz você tem obedecido? Eles honravam a voz do seu líder. A minha pergunta é: você tem honrado a voz do seu líder? Mesmo sem ele estar presente? Estando presente, é tapinha na costa, estamos junto. Quando ele vira as costas, como é que fica o tamo junto? Como é que fica? O que tu fala para ele na frente dele está valendo quando ele não está? O que você fala das ordens do seu líder quando ele não está por perto? O que você fala das ordens do seu líder quando ele não está por perto? Você honra ele? Qual que é a
ordem, o que é para fazer? Não, é isso aqui, vamos fazer isso aqui, vamos evangelizar, não, vamos fazer o arraial, vamos fazer, sei lá o que for. Quando ele não está, você, o que você faz com as ordens dele? Ser líder, ser membro, ser discípulo, o que está sendo feito com a voz do teu pastor? Está chegando lá embaixo ou está travando em ti? Frequentemente, pastores fazem reunião com a sua liderança, o que está sendo passado na liderança está chegando lá embaixo, no escalão de baixo, na geração de baixo, nos discípulos, ou você está sendo um canal de estagnação? O que tem acontecido com a voz dos teus líderes na tua mão? Os recabitas disseram: obedecemos, pois, a voz de Jonadab. Não somente os homens, mas todos estavam debaixo dessa honra. A sua casa, eu vou além agora, não é só os filhos da honra, a sua casa é uma casa de honra. A sua casa é uma casa de honra. Qualquer indício de desonra dentro da sua casa, dentro da sua família, tem que ser extinto. Os recabitas levavam a aliança, a honra a sério. Olha o que eles mesmo disseram, versículo 10. Mas habitamos em tendas, e assim obedecemos, e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Ei, não adianta só chamar de pai não, irmão. Ei, não adianta só chamar a pastora de mãe, pastor de pai, de chefe ou de chefa. Primeiro está lá, ó, nós habitamos em tenda, e assim obedecemos, e tudo fizemos segundo nos ordenou. Ei, não sei qual era o problema de Jonadab com a cidade. Eu não sei qual era o problema de Jonadab com casas. Mas ele disse: aqui ninguém vai construir casa, vamos morar só em tenda. Ó, vão morar em tenda, porque não era só o vinho não, tinha várias coisas. Vocês vão morar em tenda. Acho que a Aimee era daqui, né? A Aimee eu acho que era uma recabita. Para abrir igreja em tenda pelo mundo todo, acho que a Aimee era recabita. Quer mandar agora até na minha casa? Não, que é isso? Aqui é da porta da igreja para lá que o pastor manda. É? E por que quando tu tem problema da porta da igreja para lá tu procura o pastor? Não era para procurar também, né, santo? É porque o pastor não tem nada a ver com a tua igreja, com a tua vida, das portas para lá. Quando tu tem um problema lá com o filho, não era para procurar o pastor então. Mas tu procura. Porque o errado não é não procurar o pastor. O errado é desonrar, é não seguir as ordens. Isso aí está no Velho Testamento, pastor. Eu sou depois de Cristo. Atos capítulo 2, versículo 42. Eu também sou depois de Cristo. Eu não sou nem pedra, só tenho 41. Fui bem depois de Cristo. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos Jonadabes. Eu sei que está dos apóstolos. E perseveravam na doutrina dos Jonadabes. Como? Na comunhão, no partir do pão, nas orações. Tem que ter oração, não é só comida não.
para perseverar na doutrina. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, dos 12 apóstolos, 12 pastores falando. Tu tem dificuldade para ouvir um? Quero ver 12. O Judas morreu, mas entrou Matias. O Paulo viajava muito, não ficava lá nas viagens missionárias dele. 12 pastores falando. É por isso que a igreja perseverava na doutrina, na ordem. Os recabitas perseveravam na doutrina do Jonadab. Está aqui a igreja primitiva também. Também persevera na doutrina, nas ordens. Veio 43, que tem bênção para quem persevera. Pela perseverança, por tudo que eles viveram, versículo 43, diz: em cada alma havia temor. Diga, em cada alma havia temor. Sabe por que falta temor na vida do irmão? Porque não está perseverando na doutrina do único pastor que ela tem aqui na terra. Aí não tem temor. Sabe por que não tem prodígios? Porque não está perseverando, não quer estar na comunhão. E quando quer comunhão é só com um grupinho fechado para falar mal do resto. Sabe por que falta sinais? Porque falta perseverar. Temor. Esses dias eu falei sobre temor. A igreja de Atos teve 2 tipos de temor. O primeiro foi esse. Temia porque tinha comunhão, perseverava. Tem que perseverar, irmão, para obedecer 12 apóstolos. Tem que perseverar. Tu não quer perseverar para obedecer um? Pensa comigo. O Pedro, o cara ia com o Pedro, era de um jeito. Ia com o outro, não, vamos fazer assim, a mesa, essas mesas tem que ser desse jeito. Só um, para ouvir só um hoje. Não persevera. Aí sai, desvia, vai embora, não quer ouvir. Agora essa igreja, que hoje se fala muito da igreja de Atos. A igreja tem que ser igreja de Atos. Tem vontade que dá. Tem hora que dá vontade, perdão. Tem hora que dá vontade de ser igreja de Atos. Vamos lá, 5:11. Atos 5:11. Tem hora que tem vontade de voltar à igreja de Atos. E sobreveio um grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia do acontecimento. Que acontecimento, pastor? Sinais, maravilhas, prodígios? Não, a morte do Ananias e da Safira. Não tinha temor, esses dois morreram na igreja. Tem hora que dá vontade de ser o pastor da igreja primitiva. Que a galera só lembra da igreja primitiva quando quer se beneficiar. Eu só vim para cá para te mostrar. Porque isso aí é Velho Testamento, está aqui no Novo. O povo perseverando na doutrina do Jonadab da sua época, aqui dos apóstolos. Os recabitas, eles levavam a sério a honra ou aliança que eles faziam. A honra deles chamou a atenção dos céus. A honra desses homens, dessa etnia, desse povo, foi modelo nos céus. Foi lembrado nos céus. Como é que você vai ser lembrado nos céus, irmão? Como é que eu vou ser lembrado nos céus? Como é que seremos lembrados nos céus? Essa galera foi lembrada como alguém que honrava. Como é que você vai ser lembrado, santo?
Que voz você está ouvindo? Isso é perigoso. O ser humano tem dificuldade de ouvir as pessoas certas. O ser humano tem dificuldade de temer da forma correta. 200 anos depois, a voz do líder do cara estava valendo. Eles disseram não para Deus, irmãos. O não desses homens foi para Deus. Pensa comigo aí. Eles estavam na recâmara dos príncipes. Levaram ele lá na recâmara dos príncipes. Ei, taças dos príncipes, vinho dos príncipes. Olha a honra. Alguém de repente poderia dizer: isso aqui Deus está me honrando. Passei a vida toda honrando Jonadab, agora ele é um morto, eu vou servir o Deus vivo agora. Os caras disseram não para Deus na moral. Disseram não para o maná dos príncipes, para o vinho dos príncipes, por honra à voz do seu líder, por honra à voz de seu pastor. O que é que você tem feito com a voz do seu líder? Ei, não cai na modinha. Pelo amor de Deus, não cai na modinha dessa geração. Só o que tem aí é gente contra as coisas do reino. Só o que tem aí é gente que não quer viver o que a palavra está falando e é contra. Irmãos, quero te ver no céu também. Primeiro, eu vivo isso porque eu quero ir para o céu. E eu te ensino isso porque eu quero te encontrar lá. Não estou brincando de ser pastor. Para brincar de ser pastor, sabe, aquela liderança, aquela obediência fajuta, aquela obediência que é só até onde dá para ti. Sabe, aquela honra que é só até onde cabe a tua vida. Aquela honra que tu diz: olha, pastor, como é que é, né? Lá na igreja é uma coisa, aqui em casa é outra. Todas as mulheres, todos os filhos, todas as filhas estavam entrelaçados na honra dos recabitas. Seja um recabita nessa geração. Não seja parcial. Sabe, tem pai que diz: o pastor é muito duro com meus filhos. Os ensinamentos do pastor é muito duro, tá? Continue com a tua parcialidade. Continue passando a mão na cabeça. Você não terá duas oportunidades para acertar no ensinamento dos teus filhos. A tua casa tem que ser uma casa de honra. Diga: a minha casa tem que ser uma casa de honra. Diga: os meus filhos tem que ser
filhos da honra. Diga: eu tenho que ser filhos da honra. Fique em pé no seu lugar.